Graça e paz a todos que nos veem nesta hora. A palavra que quero compartilhar nessa noite é sobre a salvação das nossas almas. Esse é o título: a salvação das nossas almas. Essa palavra surgiu de muitas pessoas hoje têm caminhado na fé e muitas delas têm abandonado a cruz de Cristo e retornado para trás. Então esta é a causa, vamos dizer assim, dessa pequena mensagem dessa noite: a salvação das nossas almas. Alma é formada de mente, emoção e vontade. Vontade é onde eu decido, escolho, tomo decisões. Então, a alma, ela fica entre o corpo e o espírito. E a palavra de Deus se refere à alma como a vida do homem. Então, na alma está a nossa mente, emoção e vontade. Na área da vontade está onde eu decido, eu escolho, eu tomo decisões. Então, Salomão, ali no livro de Eclesiastes, ele diz que ele aplicou a sua vida, a sabedoria que ele tinha, para estudar, para compreender o sentido da vida. E olhando o Velho Testamento, percebemos que a realidade da salvação, da vida eterna, não era algo claro no Velho Testamento. A salvação da alma do homem, ele veio ser realmente claro, a partir do Novo Testamento. Porque o rei Salomão, ao analisar a vida, ele chega à conclusão que tudo é vaidade e correr atrás do vento, que todas as coisas são fúteis, porque ele, no seu entendimento, ele analisa desde o nascimento do homem até a sua morte. Porém, ele não tem a revelação plena, vamos dizer assim, da vida eterna, ou da morte eterna, da condenação eterna. Essa revelação veio a partir do Novo Testamento, a partir da pessoa de Jesus e dos seus apóstolos, das epístolas. Então, se originou, vamos dizer assim, se deu início ali a uma clareza real da vida pós-morte aqui na Terra. Então, Salomão, ao avaliar toda a vida, do começo ao fim, do nascimento até a sua morte, eu vejo que no livro de Eclesiastes, no último capítulo, nos últimos 2 versículos de Eclesiastes, é que, vamos dizer assim, que Salomão vai dar uma prévia ou uma leve pincelada, vamos dizer assim, a respeito de algo além desta vida aqui. Ele diz: agora que já no Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, ele diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Então, esses 2 versículos é que dá uma esperança ali no Velho Testamento, no que ele, com toda a sua sabedoria, seu conhecimento,
ao avaliar o livro de Eclesiastes, nós vemos nesses 2 versículos uma pincelada, uma possibilidade de algo mais. Mas a vida eterna, a salvação das nossas almas, ela se dá realmente, se descortina a partir do Novo Testamento. Quando Jesus começa a contar as parábolas, quando Jesus fala do rico, do Lázaro e do rico, o fim deles, e então os apóstolos vêm abordar a salvação da alma do homem e a condenação. Os apóstolos vêm escrevendo, vêm trabalhando na área da salvação das almas, a luta pela salvação das almas. Então, nós vamos ler Mateus 16, 26, que é o texto básico para esta mensagem, a salvação das nossas almas. Em relação ao rei que escreve o livro de Eclesiastes, é uma introdução para dizer que a salvação da alma do ser humano é algo relativamente novo em relação às Escrituras e ao tempo. Vamos começar então oficialmente por Mateus 16, versículo 26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Aqui Jesus está dizendo que a alma do homem tem um valor inestimável, um valor que excede as riquezas, e que toda a glória do mundo não é suficiente para comprar uma só alma, a alma de uma só pessoa. Então aqui nós vemos a importância da alma do ser humano, a nossa alma, como ela é importante para Deus, como ela tem um valor inestimável. E sabendo que ela tem um valor inestimável para Deus, eu faço essa pergunta nessa noite: a nossa alma tem valor para nós? A nossa alma, nós, eu, você individualmente, a nossa alma tem valor para nós? O quanto nós estimamos a nossa própria alma? O quanto nós a avaliamos? Qual é o valor que nós damos para ela? E a partir disso eu compreendo o porquê que Deus disse que eu deveria amar a Deus com toda a minha alma. Então eu percebo que, de acordo com o valor que eu dou para a minha própria alma, é o quanto eu vou amar a Deus. Se eu estimá-lo em pouco conseguirei adorar a Deus. Mas se eu estimá-lo em muito vou honrar e adorar a Deus. Eu tenho aplicado a minha inteligência, vamos dizer assim, ao longo dos anos, em entender a salvação do homem. Assim como Salomão aplicou a sua inteligência, seu conhecimento, a sua sabedoria para entender a vida, eu também tenho aplicado ao longo dos anos. Eu tenho muitas vezes pensado, meditado sobre a salvação da minha alma, a salvação da alma das pessoas. E ao avaliar a salvação da nossa alma, eu cheguei a uma conclusão, que a salvação ela se dá por dois aspectos. Um deles é a participação de Deus através da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, através da obra de Jesus na terra, através da obra de Deus, através da pessoa de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então, uma parte
nesse processo da salvação humana, está relacionado com a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, que opera de uma forma eficaz no ser humano. E isto é um lado da salvação. Mas nesta noite eu gostaria de me deter no outro aspecto, no outro lado, que é o lado que é para despertar, para te despertar, para me despertar, para o valor que tem uma alma, para decisões que eu preciso tomar na minha vida para salvar a minha alma. Eu quero incitar você que está me vendo nesta hora, para que você estime a tua alma, deseje salvar a tua alma, a tua vida, e tome todas as precauções e as decisões que precisam para salvar a tua alma. Nesses anos, tenho visto muitas pessoas desistindo dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas têm servido a Deus e têm voltado para trás. Elas estão indo bem. Então, lá na frente, elas encontram um obstáculo. Então, elas desistem da cruz, largam a sua cruz e voltam para trás. E eu confesso que eu, nesses anos de vida, já pensei nisso. Um dia eu pensei em largar a minha cruz. E o dia que pensei em largar a minha cruz, Deus teve misericórdia de mim e eu fui a um culto no mesmo dia. Isto era uma segunda-feira, se não me falha a memória. Eu havia decidido na minha casa que não valia mais a pena eu continuar lutando. Eu já estava me sentindo cansado de lutar pela minha alma, vamos dizer assim, pela salvação. Então, eu estava a ponto de desistir de caminhar com Deus. Mas no mesmo dia, eu senti um forte desejo de ir a um culto. Então me desloquei da minha casa, eu que já não estava mais querendo ir às reuniões, já estava querendo me afastar do corpo de Cristo. Então me desloquei para aquele local de reunião. E ali estava um pastor, naquela noite, ministrando, e ele falou claramente. Eu disse para Deus antes de chegar lá: Deus, fala comigo de uma forma muito clara, fala comigo em português, que eu consigo ouvir. Então, naquela noite, aquele pastor desenvolveu sua pregação, e nessa pregação ele disse que no dia em que Jesus Cristo foi para a cruz, todos os discípulos o abandonaram. Então, quando ele disse isso, eu percebi claramente que eu era mais um daqueles discípulos que iria abandoná-lo também. Então, aquele foi o momento mais difícil para mim. Mas foi um momento em que Deus falou ao meu coração que se eu voltasse para trás, eu estava fazendo como todos os discípulos fizeram no dia da crucificação. Estavam fugindo da cruz de Cristo. E eu que pensava, se eu estivesse lá, eu não fugiria. E eu que pensava que se eu estivesse no dia em que Jesus foi crucificado, eu o acompanharia de perto. Mas naquele dia me defrontei comigo mesmo, com a realidade de que se eu estivesse lá, eu também fugiria da cruz. Hoje, muitos têm fugido da cruz, têm abandonado os caminhos do Senhor, porque encontram dificuldades ao longo dessa caminhada. Então, eu gostaria de despertar você e despertar minha própria alma para seguirmos lutando, ainda que caiamos,
ainda que nossas roupas naturais se transformem em trapos, ainda que nós fiquemos calejados e machucados, num estado de miséria, como um mendigo que anda pelas ruas, ainda que cheguemos a esse estágio de vida, que nós jamais venhamos a abandonar a nossa cruz, a fim de que nós cheguemos lá naquele dia e sejamos aprovados por Deus. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 12. Será que você, ao longo da sua caminhada com Deus, você nunca pensou em desistir? Eu já pensei em desistir um dia. Mas se você hoje está pensando em desistir, eu quero animá-lo a continuar. Jesus breve virá. Estamos a um palmo da sua volta. E isso é real e concreto. Não é um conto de fadas. Não é uma ficção. Jesus está voltando. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Vou ler novamente esse pedacinho. Ponham em ação, isto é, coloquem em movimento, se desloquem, coloquem em ação, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Por que com temor e com tremor? Por que eu devo me deslocar para a salvação com temor e tremor? Porque esta é a única oportunidade que nós temos em nossa vida. Não viveremos outra vida para experimentar essa situação. Não poderemos voltar aqui na terra, se fôssemos condenados, não poderíamos voltar aqui, pedirmos para Deus, por favor, permita-nos voltar novamente ao nosso país e à nossa casa, para que nós façamos tudo diferente do que nós fizemos até agora, do que eu fiz até agora, a fim de que o Senhor me conceda a salvação. Então eu voltando para lá, eu irei perdoar as pessoas. Voltando para lá, eu irei amá-las, eu irei aceitá-las, eu irei trabalhar no sentido de que elas vivam em paz, de que eu viva em paz com todos os homens, com todas as pessoas. Com certeza, se nós chegássemos lá e fôssemos condenados, e nós pudéssemos voltar, todos gostariam de voltar, para reviver, ou melhor, para voltar a esta vida, para fazer tudo diferente para ser salvo. Então nós sabemos que esta é a única oportunidade que temos, é a única vida que temos, esse é o único momento que temos, são os únicos anos que temos para fazer as coisas certas, para viver com temor diante de Deus e com tremor. Temor nas nossas atitudes, temor no que vamos falar, temor no que vamos pensar, temor e tremor, tremor e temor. Então a Bíblia diz que eu e você devemos desenvolver a nossa salvação, devemos colocar em ação, devemos nos deslocar com o coração temente a Deus, com o coração cheio de tremor e de temor. É terrível saber que tão poucos entrarão no reino dos céus.
e que até mesmo eu e você corremos um risco terrível de não entrarmos no céu. É terrível pensar nisso. É pavoroso, é desastroso, é horripilante pensar que nós podemos ter corrido em vão, chegarmos lá e sermos descredenciados da salvação eterna. Então, a palavra de Deus nos exorta a caminhar com temor e tremor. Aqueles que não caminharam com temor e tremor, eles, ao longo da caminhada, eles desistiram, eles retrocederam, eles voltaram para trás, porque eles abandonaram o temor do Senhor e o tremor do Senhor. Depois, mais adiante, nós vamos ver o exemplo de algumas pessoas na Bíblia, que depois de conhecer o Evangelho, eles retrocederam. E nós vemos nas cartas, nas epístolas, o conflito dos apóstolos, de Paulo, de João, de Pedro, quando escreve suas epístolas, dizendo que muitos o abandonaram, que eles se sentiram desconfortáveis no meio de falsos irmãos. Meu Deus, é terrível saber que o mundo está indo para uma perdição eterna, e muitos que conheceram o Evangelho agora se voltam contra o Evangelho, o abandonam o Evangelho. Isso é terrível. O que seria pior? Nunca ter conhecido a salvação, o propósito de Deus na salvação do homem, da sua alma, ou conhecer e desistir e abandonar a salvação? Eu não sei o que é pior. As duas coisas para mim são terríveis. Vamos ler em Lucas capítulo 21, versículo 19. Essa palavra de hoje está inspirada numa situação a qual estou vivendo. Estou vendo pessoas desistindo pelo caminho. Isso tem me deixado triste e angustiado. Porque pessoas que conheceram a verdade, viram o profeta e a visitação de Deus, e ainda assim voltaram para trás. Isto é terrível. Lucas capítulo 21, versículo 19, diz assim: é perseverando que vocês obterão a vida. É perseverando que vocês obterão a vida. Ou poderíamos dizer, é perseverando que vocês obterão a salvação das vossas almas. Poderíamos dizer a mesma coisa. É perseverando que vocês obterão a salvação, a vida. É perseverando. Então agora eu preciso caminhar com temor e tremor para salvar a minha alma. Eu preciso ser perseverante nessa caminhada para salvar a minha alma. Eu preciso ser perseverante. Marcos capítulo 8, versículo 35. Diz assim: quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Na minha Bíblia tem uma referência dizendo que a palavra vida, nesse texto também pode ser alma. Então eu posso ler assim: pois quem quiser salvar a sua alma, a perderá. Mas quem perder a sua alma por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. O que é perder a alma? Na alma nós dissemos que é a área em que está a mente, as emoções e a vontade. Não é nesta área que nós tanto conflitamos? Não é na mente onde há os conflitos, onde Satanás lança seus dardos inflamados, onde nós lutamos com a nossa mente? Não é nas emoções que se afloram, que nos tocam? Muitas vezes ficamos chateados, outras vezes ficamos decepcionados, outras vezes ficamos deverasmente angustiados. A emoção trabalha violentamente em nossa alma. E ali está o livre-arbítrio na alma, a vontade, onde eu decido, escolho, tomo decisões. A Bíblia diz, Jesus disse na palavra que a minha alma precisa morrer. Isto é, eu tenho que aplicar a minha alma à cruz. Eu tenho que aplicar a minha mente à cruz. Eu tenho que aplicar as minhas emoções à cruz. Eu tenho que aplicar a minha vontade, a minha decisão à cruz. E ela esperneia, ela grita, ela chora, ela se desespera. A nossa alma, de uma certa forma, ela é terrível. De uma certa forma, ela é terrível. Então eu vim examinando. Deus deu o livre-arbítrio para o homem, e espera que o homem decida pela sua salvação, que o homem queira salvar a sua alma. Então, para mim é difícil olhar para as pessoas quando elas decidem não querer a salvação. Elas estão indo, muitas delas conscientemente, estão caminhando para uma eternidade sem luz, para um lago de fogo, e elas estão complacentes consigo mesmas. Elas estão com suas almas como se dizendo assim: está bom, está bem, estou indo para lá, não há problema. Meu Deus, será que a tua alma não vale mais que o mundo inteiro? Será que a tua alma ela é tão pouco para você? Será que perder a tua alma eternamente é pouco? Será que você não deveria valorizar a tua alma? Será que você não deveria dar valor à tua alma? Por que ir para o inferno? Por que perder a sua alma numa angústia eterna? Por que tomar essa decisão? Muitos, para a alma, para satisfazer o corpo, se deixaram levar pelas riquezas, pelas paixões infames, pelos prazeres ilícitos dessa vida, pelo conforto, pelo bem-estar desses míseros anos, desse pequenino tempo. E muitas dessas pessoas, em contato com o mundo, com os prazeres dessa vida, elas decidem, elas tomam essa decisão, elas decidem amar o presente século, amar os prazeres dessa vida, os prazeres que elas podem ter através dos seus corpos, através da sua carne, e abster-se da vida eterna. E elas então aceitam
tomam a decisão de não quererem a salvação. Isto é terrível. A palavra de Deus diz que Jesus disse que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isto é, os homens amaram mais os prazeres desta vida, transitórios, o conforto que a vida proporciona à sua carne. Em contrapartida, a uma eternidade que não tem fim. Então, eu como Salomão procurou entender a vida do começo ao fim, do nascimento do homem até seu falecimento, e eu procurei e tenho procurado nesses anos todos entender por que o homem, por quê? O homem decide entregar a sua alma à destruição eterna. Eu estudo isso em minha mente. Eu estudo isso. Eu analiso. Assim como fazia Salomão ao observar a vida, ao analisar as plantas, os animais, o cotidiano do ser humano. Assim como Salomão fez, eu também o faço, mas analisando do seguinte ponto de vista: por que o homem perder a eternidade, perder a sua própria alma, sua própria vida? Por quê? Por tão pouco, por miséria, por migalhas desta vida. Então eu compreendo o seguinte: que Deus é justo e fez tudo para salvar o homem. Deus fez tudo o que pôde para salvar o homem. Nenhum ser humano poderá dizer na eternidade: eu estou condenado porque Deus me pôs aqui. Nenhum ser humano poderá dizer isto. Nenhum. Porque todos os recursos naturais e espirituais Deus proveu para a salvação do homem. Ele é 100% justo, ele é 100% puro, 100% íntegro, e ele é o que mais sofre pela salvação da alma do homem. Ele é o que mais chora, ele é o que mais se dói pela salvação do homem. Quando o homem se perde sua alma, põe a sua alma, vende sua alma, entrega a sua alma. Quando o homem faz isso, Deus sofre, porque Deus fez tudo o que podia para salvar o homem. Então aqui eu percebo que o homem, alguns ludibriados, enganados, se entregam aos prazeres dessa vida e negam e perdem sua vida na eternidade. Outros o fazem isso porque não creem que isso é assim. Alguns pensam: não existe céu, não existe inferno, não existe nada. Então ele se entrega aos prazeres porque ele pensa: essa é a única vida que eu tenho, então eu vou aproveitar o máximo que eu posso dessa vida. Então, Deus proveu para o homem todos os recursos, até mesmo fé, se o homem quiser. Então a minha alma, Wilson, decido, eu tomo essa decisão: eu quero ser salvo, eu creio na salvação de Deus, eu creio no céu, eu creio que é um lugar para nós lá, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá tormento. Eu creio. Já ouvi alguém dizer aí fora que lá no céu não tem graça nenhuma, que é melhor ir para o inferno, que lá não tem graça nenhuma. Já ouvi isso há pouco tempo aí fora. Mas eu, Wilson Luiz Pereira Ferreira,
decido, eu quero salvar a minha alma. Eu quero. Eu decido, com o auxílio de Deus, todos os recursos de Deus por mim, eu aceito. Eu creio. Então eu decido. O meu livre-arbítrio é de Deus. Eu digo para a minha alma pertence ao meu Criador. A Ele pertence a minha alma. Eu dou a minha alma ao meu Criador, porque Ele que me criou e eu pertenço a Ele. Eu fui criado para o louvor da sua glória. Eu fui criado para adorá-lo para sempre. E eu decido, a minha alma decide, eu serei do Senhor para sempre. E agora eu quero dizer, como as Escrituras dizem, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem profundidades, nem altura, e ainda muito mais, não lembro o resto. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu posso proclamar isso com a minha alma, que nem céu, nem vida, nem morte, nem céu, nem inferno, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nada me separará do amor de Deus, porque a minha alma decide. Eu quero a salvação de Deus, eu quero Deus. Eu quero morar com Ele na eternidade. Eu quero pertencer a Deus. A minha alma quer pertencer a Deus. Minha alma deseja pertencer a Deus. Então, nós vamos ler em 1 Pedro 1, 8 a 9. Eu quero estimular você, quero estimular a tua alma, quero estimular que você tome uma decisão, que você seja decidido, fique decidido, que você violente, se for o caso, violente-se a si mesmo, mas diga para ti mesmo: eu quero ser de Deus, eu amo a Deus, eu quero que a minha alma pertença ao Senhor para sempre. Está escrito, 1 Pedro 1, 8 e 9. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Isto é, está falando a respeito de Jesus, que mesmo não tendo visto, nós amamos Ele. Vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vou ler de novo. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então eu tenho que desenvolver minha salvação com temor e tremor. Eu devo ser perseverante. E agora aqui diz que a salvação da minha alma é o meu alvo. Isto é, se eu tenho uma flecha ou um revólver, eu miro a um alvo. Então agora eu ando para o céu, eu caminho para a eternidade, mirando o alvo. Qual é o alvo? A salvação da minha alma. Isto é, o objetivo desta arma é acertar o alvo, que é a salvação da minha alma, a salvação das vossas almas aqui. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas, a salvação das suas almas, a salvação das suas almas. E agora eu quero falar um pouco sobre aqueles que desistiram desta salvação. Que terrível julgamento, que terrível eternidade passar por isso. Alguns desistiram, e esta é a causa desta palavra.
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a 18. Esta é a causa por eu estar abrindo meu coração nessa noite. Uma causa terrível. Quando eu fico sabendo de pessoas que voltam para trás, que desistem da caminhada, que abandonam a fé, que abandonam o alvo. Esta é a causa dessa palavra dessa noite. Por isso eu quero estimular você a olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e hoje está sentado à direita de Deus Pai. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a 18, diz assim. Eu vou ler um contexto, um pedaço maior, para que a gente consiga entrar aqui, perceber a angústia do escritor dessa epístola. O peso, Paulo escrevendo, o peso dele ao escrever isto. Ele está dizendo para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, guarde esse nome, Demas, este homem chamado Demas, já pré-decidido, pré-esclarecido, vamos dizer assim, por Paulo, esse Demas não entrou no reino dos céus, e não entrará no reino dos céus, mas ele está aqui registrado nas Escrituras, e lá na eternidade, esse homem pensará muito sobre o tempo que ele esteve, sobre o relacionamento dele com Paulo, e ele vai refletir muito a quantidade de oportunidades que ele teve de ser salvo. Então aqui ele diz assim: pois Demas, amando este mundo, veja o que eu falei anteriormente sobre a alma ser atraída pelas coisas desse mundo. Então ele diz assim, que Demas, amando este mundo, abandonou-me e fui para Tessalônica. Ele está aqui como que desesperado, angustiado, chorando até. Creio que Paulo muitas vezes chorou ao escrever isto. Quem sabe estava chorando ao escrever essa epístola, dizendo: Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Ah, como eu gostaria de ouvir aqui: só Wilson está comigo. Você pode colocar teu nome aqui. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Traga Wilson com você. Porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Efésio. Eu posso dizer, enviei o Wilson a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Ferreiro, olha, escute esse nome, Alexandre o Ferreiro, mais um homem perdido por toda a eternidade, esteve perto da salvação, esteve perto do homem, o maior apóstolo dos gentios, Alexandre o Ferreiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará, aqui já está a condenação dele, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Isso quer dizer o seguinte: esse homem foi condenado. Aqui já está a condenação desse homem. A unção que estava em Paulo era tão tremenda e tão forte que ele pôde decretar aqui já um juízo para esse homem. O Senhor lhe dará o quê? A retribuição pelo que fez. O que esse homem fez? Fez bem ao Paulo? Guardou o Paulo? Protegeu o Paulo? Não.
Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Meu papai do céu. Não crer já é terrível. E causar males ao homem de Deus, muito mais terrível ainda. Há muitos que causam males ao ministério. Previna-se contra ele, diz Paulo para Timóteo. Previna-se contra ele. Porque se opôs fortemente às nossas palavras. Até o 18 diz assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Paulo se sentiu aqui sozinho. Sozinho. Todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Escute agora isto. E me levará a salvo para o seu reino celestial. E me levará a salvo para o reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Então Paulo aqui diz que Demas e Alexandre lhe causaram males, lhe abandonaram. E esses homens estão perdidos por toda a eternidade. Homens que conheceram a graça de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17. Diz o seguinte: o ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto. Guarde esse nome. Himeneu e Fileto. Jamais esteja o teu nome aqui. Jamais o meu nome esteja aqui. Himeneu e Fileto. Diz que esses dois homens começou a propagar uma doutrina contrária à cruz de Cristo. Que terrível julgamento para essas duas pessoas na eternidade. E aqui já está definido, esses homens já está definido a situação deles. Diz que eles se desviaram da verdade. Então aqui já está definido. Paulo está dizendo que esses homens já estão condenados. Não há mais salvação para eles. Vamos ler em 3 João, até o apóstolo João também fala sobre isso. 3 João, capítulo 1, versículo 9 e 10. Nós estamos vivendo dias difíceis. Poucas pessoas têm se voltado para Deus nesse tempo. E ainda os poucos que estão nos caminhos do Senhor, muitos deles voltam para trás. Versículos 9 e 10. Está escrito: escrevi à igreja, mas Diótrefes, olha mais um nome, que terrível estar no lugar desse homem. Diótrefes, que terrível estar registrado nas Escrituras este nome aqui, que jamais o teu nome e o meu nome esteja registrado no livro desta forma. Mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Que terrível! Não recebeu o apóstolo, o João, o discípulo amado de Jesus? Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele, para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Que terrível a situação
desse homem chamado Diótrefes. A condenação dele já está definida na Bíblia. Esse homem não precisa ir ao julgamento, já está aqui. Então eu posso dizer, pelas Escrituras, que Demas, Himeneu, Fileto, Diótrefes, exemplos de homens que se desviaram da fé e que a condenação eterna já estava sobre eles antes da sua partida. Antes da sua partida. Com isso nós vamos encerrando esta noite, esta palavra. Vamos fazer uma oração antes de encerrar, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia das nossas almas, que Ele não olhe para nós, que Ele não veja em nós as nossas fraquezas, nossas debilidades, que Ele nos fortaleça e que nós decidimos, que nós, na nossa alma, nós decidimos em segui-lo até o fim. Amém? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua bondade e Tua misericórdia. Paizinho querido, que nesta hora, que o meu coração, a minha alma, ela te deseja a salvação eterna. Que essa decisão que eu tomo na minha alma, diante de Ti, a minha alma toma essa decisão. Eu quero viver para sempre junto a Ti. Eu quero estar nos Teus átrios. Me ajuda, ó Deus, ajuda os meus irmãos a chegarem lá, a entrarem nos Teus átrios, com alegria cantarmos louvores na Tua presença. Pai querido, não nos deixe fora de Jerusalém, da Jerusalém eterna, daquela que desce do céu. Não nos deixe fora dos Teus jardins, dos Teus pomares. Não nos deixe fora da árvore da vida, do rio que corre do trono de Deus. Não nos deixe fora. Não nos deixe fora do nome que o Senhor nos dará. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Não leve em conta a nossa pequenez, a nossa mesquinhez. Não leve em conta porque somos miseráveis, Pai. Somos cacos de barro, somos pó na Tua presença. Então somente aceita a nossa alma para Ti, pois Tu a criaste para Ti mesmo. Tu és digno de tê-la. Toma nossa alma em Teus braços. Toma nossa alma para sempre. Nós somos Teus, desejamos ser Teus para sempre. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.